Olá, gente! Aqui é Fábio Satiguiti para o terceiro vídeo da série Dicas de como tirar um hino ou uma música de ouvido. Então, eu tive uns pedidos de esclarecer mais um pouco sobre o campo harmônico e sobre as funções harmônicas, né? Então, sendo assim, eu decidi deixar mais claro como é que é um campo harmônico ou campo tonal, como outros músicos gostam de chamar, relacionados a uma tonalidade, né? Então a gente escolhe uma tonalidade, que geralmente a gente está escolhendo, né, o tom de Dó, que é o nosso modelo, e categoriza ele por graus, né? Então você tem 7 graus mais o último. Então você tem o primeiro, Dó, o segundo, Ré, o terceiro, Mi, o quarto, Fá, o quinto, Sol, o sexto, Lá, o sétimo, Si. Não precisa repetir, como eu disse, o oitavo, já que ele é análogo ao primeiro. Então, sendo aqui sim, temos 7 graus, né? E agora a gente vai chamar essa primeira linha onde a gente deu esses nomes, né? Então você tem esses graus que são representados por números, né? Algarismos romanos, né? De 1 a 7. E temos aqui essa primeira linha como se fosse as notas base para formar um acorde. Então o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si vão ser essa nota base. A partir dela eu vou tocar a terça dela. Então eu tenho o Dó, Dó, Ré, Mi. Então a terça do Dó é o Mi. A terça do Ré, Ré, Mi, Fá, é o Fá. Então sendo assim eu vou botar embaixo do Dó, embaixo do Ré, embaixo do Mi, embaixo do Fá, embaixo do Sol, embaixo do Lá, embaixo do Si, a sua terça correspondente, né? Então vai ficar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Essas são as terças correspondentes. E depois embaixo as quintas, né? Assim eu posso formar os acordes, né? Sempre usando as notas como se fosse uma matriz, usando as notas desse mesmo campo harmônico. Então você tem Dó como fundamental no primeiro grau, a terça dele é Mi e a quinta dele é o Sol. Em Ré, você vai ter o Ré como fundamental, esse é o segundo grau, o Fá como terça, o Lá como quinta. E assim sucessivamente. Terceiro grau, Mi, você vai ter o Mi, a terça dele, que é o Si, o Sol como quinta. Até o final, né? O Fá, mesma coisa. O Fá, o Lá como terça, o Fá como fundamental, o Lá como terça e o Dó como quinta. O Sol, Sol, Si, Ré. Sol como fundamental, Si como terça, Ré como quinta. Lá, Dó, Mi, a mesma coisa. Lá como fundamental, Dó como terça, Mi como quinta. Né? Até o último grau agora que é o Si. Então tem o Si, Ré, Fá. Então você tem o Si como fundamental, o Ré como terça, o Fá como quinta. Então, sendo assim, o somatório disso são os acordes. O primeiro acorde é o Dó, o segundo acorde é o Ré menor, o terceiro acorde é o Mi menor, o quarto acorde é o Fá, o quinto acorde é o Sol, o sexto acorde é o Lá menor e o sétimo acorde é o Si diminuto. A gente está tratando só de tríades, acordes de 3 notas, né? A fundamental, de onde ele parte, a terça e a quinta, né? Então fica mais fácil de visualizar assim. Então, sendo assim, o primeiro, o quarto e o quinto são maiores. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. O sétimo, diminuto. Então esse aí é só para a gente ficar mais claro como é que funciona esse campo tonal ou esse campo harmônico, né? Então, esclarecendo isso, e quando esclarecendo agora as funções fortes. Então, o que são as funções fortes? São os graus, os acordes representantes do primeiro, do quarto e do quinto grau como representantes das funções harmônicas, né? Como acordes que representam essas funções. Então, quem é o representante número da função tônica? É o primeiro grau. Quem é o representante da função dominante? O quinto grau. Quem é o representante da função subdominante? Quarto grau. Né? São representantes fortes, são representantes, são acordes representantes. Não quer dizer que os outros acordes, os outros menores, não tenham suas funções também. Então é isso que é importante a gente entender. Né? Então, a gente vai perceber também que o segundo, ele também faz parte da subdominante. O terceiro, ele faz parte da tônica, ele também é um substituto da tônica, assim como o segundo grau é um substituto do quarto grau, né?
Assim como o sexto grau é um substituto do primeiro grau também. Então, o primeiro, o terceiro e o sexto representam função tônica. O quarto, o segundo e o quarto representam função subdominante. O quinto e o sétimo, né, a função dominante. Então, ficam agrupados assim. E vamos novamente dar um exemplo para poder isso ficar mais claro, né? Então, tem caminhos harmônicos que a gente faz, né? A gente sai do repouso, movimento, tensão, né? Para poder voltar para o repouso. Pode ser por aqui, pode ser um outro caminho. Posso usar, em vez do quarto, o segundo, como eu falei, né? É uma música de exemplo, Ave Maria, né? Do Bach. Então ela sai daqui, ó, do repouso, Dó, vai para o segundo grau, Ré menor, depois vai para o quinto grau e volta, né? E aí segue a música com outros encadeamentos harmônicos que a gente pode mais na frente analisar, mas de forma simples. Inclusive os grandes mestres da música se valem desses caminhos harmônicos, né, tão tradicionais e tão fundamentais, né, para a nossa descoberta, tanto para a nossa descoberta da percepção musical, a gente conseguir transcrever algo que se escuta, assim como a gente se situar, né, enquanto a gente está tocando, enquanto a gente está conversando música, analisando, entendendo, modulando, né, mudando de tom, né, então, todos esses exercícios, todos esses movimentos requerem essa ferramenta fundamental que é entender o campo harmônico ou tonal, bem como as funções harmônicas. Então, por hoje é isso. Um grande abraço a todos, me sigam nas minhas redes sociais e até semana que vem.